Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Muricy. Eu sou cardiologista clínico, atuo em 2 hospitais públicos de Salvador e também na Clínica Olist, especializada em psiquiatria. Hoje a nossa ideia aqui é um bate-papo. Nós sabemos que nesse período de pandemia de coronavírus, o Covid-19, muitas pessoas têm dúvidas, são muitos especialistas, muitos infectologistas falando, e a ideia é nós tirarmos dúvidas básicas, conversarmos um pouco sobre a importância do isolamento social, a lavagem das mãos e, na medida do possível, lembrando que eu não sou infectologista, mas como todos os colegas médicos estou estudando bastante sobre o assunto, na medida do possível vamos tirar dúvidas das mais simples, as mais complexas e vamos estar interagindo com vocês aí. Eu estou vendo várias pessoas já na live aqui e a gente vai procurar tirar a maioria das dúvidas, tá certo? Então, começando aqui, vamos partir do mais simples. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas o que seria o coronavírus, o Covid-19? Na verdade, os vírus sempre existiram na humanidade, são responsáveis por milhares de doenças, a grande maioria simples, né? Mas nós temos exemplos, por exemplo, as hepatites são causadas por vírus, o HIV é um vírus muito grave, causador da AIDS, algumas meningites também, o ebola, e nós temos uma família de vírus conhecida como coronavírus. E por que o nome corona? Na microscopia eletrônica, quando nós vemos a imagem do vírus, é um vírus circular que tem algumas espículas, alguns espinhos, e ele forma a parte externa parecida com a coroa. E daí o nome do latim, que coroa em italiano e espanhol é corona, e por isso coronavírus 19. O Covid-19 surgiu oficialmente em novembro a dezembro de 2019. Então ficou Covid-19. Qual a diferença do coronavírus 19 para os outros coronavírus? Nós temos vários coronavírus, não é um vírus tão novo, a família coronavírus. Alguns atacam apenas porcos, outros seres humanos, outros apenas as aves. Então nós tivemos a gripe suína no passado, a gripe aviária. O grande problema é que o coronavírus, o Covid-19, por ele ser novo e inédito, nenhum ser humano tem ainda resposta imune suficiente para debater ele. Então nós fomos pegos de surpresa por esse vírus, que apesar da letalidade ser relativamente baixa, o poder de contágio do vírus é muito grande. Então, a depender do país, a depender da densidade demográfica do país, nós temos um vírus em que uma pessoa pode contaminar 2 até 3 pessoas muito facilmente. E essas 2, 3 pessoas vão multiplicando, então nós temos uma contagiosidade do vírus muito alta. Então nós temos um vírus novo, que ainda não existe vacina, um vírus que nosso sistema imune não está preparado para combater, e, infelizmente, nós temos medidas de higiene que, por mais que nós estejamos nos esforçando, a grande maioria nem sempre segue corretamente. Então, dando prosseguidade, nós já sabemos o que é o coronavírus, por que ele é tão contagioso. Ele passa através de gotículas, de espirro, de tosse, contato das mãos. Então, nós sabemos que nesse período, infelizmente, não podemos beijar as pessoas, abraçar. A distância de 1,5 m a 2 metros é importantíssima, porque é mais ou menos a distância que as gotículas circulam no ar. E além da importância, outra coisa bastante discutida aqui, pessoal, é o uso de máscaras. Existem diferentes tipos de máscara. É importante que cada pessoa saiba para que serve cada máscara e o porquê de usar máscara massivamente. Então, atualmente, em poucos dias, já está liberado, o próprio secretário de Saúde da Bahia, Dr. Fábio Vilas Boas, já autorizou, isso já tem mais ou menos uma semana, o uso de máscaras de pano. Mas as máscaras de pano devem ser utilizadas na rua, quando você vai ao supermercado, quando você vai à farmácia. Para os profissionais de saúde, existem outras máscaras, e a principal delas é a N95, que ela dá uma proteção muito maior, tanto para quem usa, quanto para aquela pessoa que está próxima. E além disso, nós teríamos uma máscara intermediária, que é a máscara cirúrgica simples, aquela branquinha, e que essa máscara deve ser usada por profissionais de saúde e pessoas em instituições hospitalares, em asilos, que ela protege menos que a N95, mas ela é melhor que a máscara de pano.
Qual a vantagem das máscaras de pano? Elas podem ser lavadas com água e sabão, podem ser reutilizadas. Então é importante que cada pessoa saiba que máscara deve usar, porque as máscaras mais seguras geralmente são as mais caras e geralmente são as que nós temos em menor número. Se as pessoas usarem as máscaras inadequadamente, vai faltar máscara para quem realmente está no fronte da guerra, para quem está na linha de batalha, que são os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, vamos ser solidários, máscara simples, de pano, para a rua, para coisas do dia a dia. Passear com cachorro, para coisas simples. Máscaras hospitalares, o nome já diz, para ambiente hospitalar. E as máscaras N95 e outras, que são as mais protetoras, devem ser deixadas para pacientes que estão com coronavírus e para profissionais de saúde em hospital ou até UTI. Outra pergunta interessante. Ela é um pouco batida, mas vale a pena aqui a gente retomar. Quais os sintomas que a pessoa com coronavírus apresenta? Bom, a grande maioria dos casos, felizmente, 80% a 90% das pessoas vão ser assintomáticas ou vão ter sintomas leves. Quais são esses sintomas? Tosse seca. Geralmente o coronavírus não dá tosse com catarro, tosse produtiva. Essas pessoas podem ter febre ou não. Então é importante frisar aqui mais uma vez, isto já foi muito batido por infectologistas especialistas, não é obrigatório que a pessoa tenha febre para que tenha coronavírus. O Covid-19 pode causar febre ou não. A maioria dos casos vai ter febre 38, 39, tosse seca, sintomas de fraqueza, mialgia, a pessoa tem dificuldade de deambular, fica prostrada. Existem alguns casos atípicos que já foram revelados que a pessoa pode ter diarreia, né, sintomas gastrointestinais, e existem mesmo aquelas pessoas que têm só uma coriza, nariz escorrendo, e aí que está o problema. Como todos já sabemos, as pessoas assintomáticas, se não usarem máscara, não fizerem o isolamento social adequado, elas podem estar passando para outras pessoas. E aí a importância de não sermos egoístas. Se eu sou jovem, não tenho doença pré-existente, sou saudável, e eu vou correr na orla, e eu vou frequentar alguns locais públicos, eu posso estar com vírus, assintomático, não estou usando máscara, passo para outra pessoa. Essa outra pessoa também jovem, assintomática, vai passar para uma pessoa mais frágil, um diabético, um idoso. Então é muito importante que a gente pense não só na gente. Mesmo os jovens, mesmo os atletas, as pessoas saudáveis, elas têm que proteger a eles e proteger a outras pessoas, né? Vamos pensar em comunidade, tá certo? Então, importância do isolamento social. A polêmica não é o isolamento social. O isolamento social é uma coisa reconhecida no mundo todo pelos pesquisadores, infectologistas. A questão é quanto tempo deve ser feito o isolamento social. Esse isolamento social deve ser radical? Será que eu não posso nem dar uma passeada na praça com meu cachorro? Será que eu não posso levar meus filhos pequenos que estão entediados em casa, porreados? Isso aí é muito polêmico e a gente deixa para os pesquisadores, para os infectologistas, para decidirem mais ou menos o quanto tempo. Existe o famoso lockdown horizontal, que seria todas as pessoas, independente de serem grupos de risco ou não, isoladas. Existe o lockdown, o isolamento vertical, que seria para um grupo específico de pessoas. Então, em alguns países, os idosos têm ficado em casa, têm ficado mais isolados, e os jovens têm sido liberados para sair. Em outros países, o isolamento é radical, inclusive com multas para quem descumprir, e em alguns países extremos até, a polícia pode prender as pessoas. Então, a questão não é se devemos fazer o isolamento social ou não. Devemos sim. A questão é o quanto esse isolamento social deve ser rigoroso e por quanto tempo. Existem algumas pessoas que defendem que se nós mantivermos o isolamento social por muito tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso vai diminuir a mortalidade do vírus, isso vai diminuir o contágio, mas por outro lado, pode afetar muito a economia. Pode, no popular, quebrar o país. Então, a dosagem do isolamento social é que é o grande X da questão. Tá certo?
Eu espero que essa dúvida aí tenha sido mais ou menos esclarecida. O que é o isolamento horizontal, o que é o isolamento vertical e por que é importante isolar o máximo de pessoas pelo maior tempo possível. Outra pergunta interessante aqui, que nós, antes do live, nós abrimos para o Instagram. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida interessante, podem colocar que ela vai ser discutida aqui no ar. Uma pessoa pergunta, tenho asma, como posso saber se minha dificuldade de respirar é da asma ou do coronavírus? Então isso é bastante importante. Existem pessoas que já têm problema respiratório, tabagistas, pessoas com asma, DPOC. Como saber se é mais uma crise de asma ou é um caso de coronavírus? Em primeiro caso, se for uma coisa leve, você pode ficar em casa, use as medicações que você já usava para asma ou para seu problema de bronquite, de enfisema. Caso você não melhore, a orientação é procurar uma emergência, dizer o problema de saúde que você tem e o médico lá vai fazer a avaliação. Muitos pacientes, eles têm um quadro borderline que confunde crise de asma, pneumonia, gripe ou Covid-19. É difícil dar o diagnóstico, por mais que nós estejamos em tempos de live, de videoconferência, de consulta por WhatsApp, nada substitui o exame médico, nada substitui a avaliação presencial. Então, se o paciente, esse colega que tem asma, está com sintomas leves, em 2, 3 dias, com a nebulização, com a bombinha que ele usa para asma, ele melhora, tudo bem. Se ele começar a ter uma dispneia significativa e não melhorar com as medicações habituais, ele deve procurar a emergência, deve procurar o atendimento e muitas vezes, se for numa capital, num serviço que tenha tomografia de tórax, é o melhor exame para diferenciar uma gripe comum do coronavírus. Temos aqui uma pergunta interessante. Doutor, como lidar com as crises de ansiedade no isolamento? Essa pergunta, inclusive, alguns parentes meus têm me telefonado, me ligado. O fato de eu trabalhar numa clínica especializada em psiquiatria ajuda bastante. Aqui na Olist nós temos um grande número de psiquiatras, psicólogos, e essa é a grande dúvida. Quais as pessoas vão conseguir realmente cumprir a quarentena regularmente? Quais aquelas pessoas que vão entrar em surto, em pânico? E qual o limite do ser humano? Então isso é muito difícil, inclusive para mim, para todos nós. Eu tenho colegas que a gente conversa diariamente e muitas pessoas têm dito, olha, eu estou bebendo mais do que o normal, todo dia eu estou tomando cerveja, estou tomando uísque, é difícil para todos nós. Então você tem pessoas que são acostumadas a ir à festa, que são acostumadas a correr todo dia na orla. Eu, por exemplo, adoro futebol, eu tenho uma turma do futebol que a gente jogava regularmente e é difícil. O que é que eu tenho falado como ser humano, como cidadão? Eu não sou psicólogo, psiquiatra, mas assim, procure fazer coisas que lhe trazem bem. Quem é religioso, rezar, fazer meditação. Existe atividade física que você pode fazer em casa. Então, algumas pessoas empurram o sofá, abrem a sala, fazem um abdominal. Tem pessoas que fazem yoga. Minha esposa, por exemplo, está tendo aula de pilates online. Então, isso é fantástico. Cada um tem sua receita. Procure fazer aquilo que lhe deixa calmo, aquilo que lhe dá energia positiva para você passar essa quarentena, que, mais uma vez, não sabemos quanto vai durar. Então, ouça música, assista filme. Eu tenho feito, por exemplo, revisto vários álbuns de família, coisas que me dão prazer. Então, cada um sabe o que é que gosta mais nessa vida e o que é que vai lhe ajudar a passar essa crise. Marcos aqui pergunta, como é feito o isolamento em um hospital psiquiátrico? Quais as medidas? Ótima pergunta, Marcos. Aqui, por exemplo, eu posso falar pelo hospital que eu trabalho, a Olist ela teve uma ideia muito interessante, porque nós sabemos que o paciente psiquiátrico ele é diferente dos outros pacientes. Os hospitais de grande porte em Salvador têm muitos pneumologistas, cardiologistas, intensivistas, mas a psiquiatria não é uma especialidade tão comum. Muitas vezes o paciente psiquiátrico
Quando ele é encaminhado para um hospital clínico, ele se sente um peixe fora d'água. Muitas vezes existe ainda um preconceito, existe ainda um estigma do paciente psiquiátrico, e isso é difícil. O que a Olist fez, e eu acredito que outras instituições poderiam fazer? Aqui nós temos o hospital psiquiátrico com seus leitos, psiquiatras, enfermeiros, e nós fizemos um hospital de campanha. No que consiste esse hospital de campanha? É um hospital, uma instituição separada do hospital aqui principal, em que nós temos capacidade de 15 leitos. Esses pacientes, por exemplo, que têm doença psiquiátrica e que têm uma suspeita de Covid-19, ou até quando forem confirmados pelos testes, eles vão ficar em isolamento, em uso de máscara, mas eles vão continuar recebendo tratamento psiquiátrico. Nós temos um psiquiatra, Dr. Caio, que vai ficar lá responsável pelos pacientes, equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, todos os cuidados de higiene. Os leitos eles ficam afastados em torno de 2 metros do outro paciente e eles vão ter um médico clínico, no caso, que vai acompanhar os sintomas clínicos. Caso esses pacientes desenvolvam sintomas mais graves, que precisem realmente de um suporte de oxigênio, que precisem talvez fazer uma tomografia de tórax, eles serão encaminhados para o hospital clínico de grande porte. Então, sua pergunta, Marcos, é muito importante. Quem tem paciente psiquiátrico na família sabe o quão difícil é conseguir atendimento psiquiátrico, ainda mais nesse período de Covid-19, na pandemia. Muitos psiquiatras não estão atendendo, normalmente no consultório. Então, a Olist fez essa iniciativa, que eu acho que vai ser de grande utilidade. E aqui a gente consegue o paciente psiquiátrico puro, só com a patologia psiquiátrica, seja depressão, dependente químico, ele vai ser tratado. E aqueles pacientes que tenham suspeita de Covid, confirmada ou não, sintomas leves, ele vai continuar o tratamento psiquiátrico dele, só que afastado. Muitas vezes a família tem um paciente psiquiátrico em casa e esse paciente não segue as orientações de higiene, a família fica preocupada. Muitas vezes esse paciente está entrando em surto, precisa de um atendimento psiquiátrico, internação, e eles não sabem para onde levar. Então, o ideal é que você fizesse essa diferenciação. Tá certo? Pergunta interessante de Fernanda. Como é que nós podemos saber quando chegamos ao pico de contágio, a famosa curva? Como é que nós sabemos que nós já estamos no meio da pandemia? Quando é que nós saberemos se nós já podemos diferenciar o isolamento horizontal do isolamento vertical? Isso, Fernanda, eu posso lhe garantir que por mais que eu tenha lido, estudado, conversado com outros colegas especialistas, essa é uma pergunta que ninguém tem ainda a resposta. Existem modelos matemáticos, modelos estatísticos, que esses modelos são calculados de país para país, às vezes de estado para estado. Lembrando que, por exemplo, Estados Unidos tem uma população X, um clima Y, é diferente, por exemplo, do Brasil. Quando os países do hemisfério norte tiveram o pico do Covid-19, eles estavam no inverno. O inverno no hemisfério norte pode ser 0 graus, negativo, 5 graus Celsius. Aqui no hemisfério sul, felizmente, alguns especialistas já citam isso como algo que nos proteja, as temperaturas são mais altas. Eu não estou querendo dizer que o calor mata o coronavírus, de jeito nenhum. O que se sabe é que a transmissibilidade, a contagiosidade é menor nos climas mais quentes. Outra coisa é a idade da população. A Itália, sabidamente, é um país de muitos idosos. Para vocês terem uma ideia, a Itália, há uns 4 ou 5 anos, definiu o idoso lá como uma pessoa acima de 75 anos. Isso pode checar fácil na internet. Então, o idoso no Brasil é a partir de 60 anos. Isso está mudando um pouco para 65 anos. Na Itália, como a população tem uma expectativa de vida muito maior, o idoso lá é considerado 75 anos. Então, existe toda uma equipe, respondendo sua pergunta, de matemáticos, estatísticos, infectologistas, que eles estão querendo descobrir o X da questão. E qual seria o X da questão? Quando é que a curva, em vez de ser ascendente, um número altíssimo de casos, com alta mortalidade, sobrecarregando os hospitais,
Lembrando que não temos ventilador mecânico, leitos de UTI para todos os pacientes, isso é importante dizer. Isso já foi falado pelo secretário de Saúde de São Paulo, secretário de Saúde da Bahia. Isso é fato também nos países mais ricos, Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Então, qual a ideia do isolamento? É que nós ganhemos tempo, que nós consigamos atrasar um pouco a letalidade e o número de pessoas indo para as UTIs, para que a gente possa se preparar melhor, com máscara, com luva. Está para chegar no Brasil uma grande quantidade de testes para a gente saber realmente quem está infectado ou não. Então, o que nós estamos fazendo é atrasando um pouco o coronavírus, que ele saiu na frente nessa corrida, e ele nos pegou de calça curta, digamos assim, e a gente ganhando tempo, a gente pode se preparar melhor, porque tudo indica que essa guerra vai ser longa. Os especialistas começaram a dizer que provavelmente a crise iria até maio, junho. Agora já se fala em agosto, setembro. Então sua pergunta é importantíssima, mas nem eu, nem praticamente ninguém tem essa resposta ainda. A gente sabe que em alguns países, como a China, como a Coreia do Sul, a crise já está do meio para o final. No Brasil, a gente imagina que esse mês de abril vai ser importantíssimo, né? A gente pode ter esse mês de abril como um divisor de águas, e por isso que minha opinião, como a da maioria dos especialistas, é: não vamos enfraquecer o isolamento, não vamos baixar a guarda, porque o vírus é mais grave do que a gente imaginava. Nós imaginávamos antes que seria apenas uma gripezinha, como foi falado por aí. Hoje nós sabemos que a maioria dos pacientes com coronavírus, felizmente, evolui assintomática, mas uma boa parte, em torno de 5%, vai ter pneumonia, pneumonia grave, pode evoluir para intubação e óbito. Ok? Uma pergunta interessante aqui que surgiu com um grupo de profissionais diferenciados. Alguém aqui pergunta: sou cuidadora de idoso, como posso me prevenir para não infectar meu paciente? Então, primeira coisa de quem pergunta é que ela está pensando no idoso, isso é legal. Ela não está preocupada só com o emprego dela. Ela cuida de um idoso ou uma idosa e ela quer saber a melhor forma dela não contaminar esse idoso. Então, parabéns a quem fez a pergunta. E a resposta é o seguinte: os cuidados que você já toma com o idoso, lavar a mão, dar banho adequadamente. Se você vem de um hospital, você é técnica de enfermagem, por exemplo, enfermeira, e você vem de um hospital, o ideal é que você troque de roupa, que você tenha uma roupa na casa do idoso limpa, tipo uma farda, e que você não use aquela roupa que você veio de fora. Muitas pessoas estão deixando os sapatos do lado de fora da casa, do apartamento. Isso é importante. Se você vai dar banho no idoso, procure que ele sente numa cadeira de plástico, dê banho com chuveirinho. Se você tiver com o idoso dando medicação, sempre use máscara. De preferência a máscara N95 nesse caso. As pessoas que estão em contato com pacientes idosos de risco, elas não devem usar a máscara de pano. Elas devem usar de preferência a N95. Então, para você que perguntou, que é cuidadora de idoso, além de todos os cuidados que eu acredito que você já tenha com a pessoa idosa, você deve redobrar os cuidados de higiene. E caso você tenha sintomas sugestivos de Covid, se acusar, né? Aí é uma questão de honestidade, de pensar no próximo, e você tem que avisar para a família que você não pode mais cuidar daquele idoso, porque você precisará ficar em isolamento até ser testada para Covid-19 e outra colega lhe substitui. Então, muito legal a sua pergunta. Esse vírus é mais letal que outros que já tivemos no mundo? Olha, a letalidade, outra coisa interessante, a letalidade depende muito do número de pessoas infectadas sobre o número de pessoas que morrem daquela doença. Qual o grande problema? Não é só no Brasil, é no mundo todo. Como o coronavírus é novíssimo, não existia um teste específico para a sorologia do coronavírus. Esse teste foi sendo desenvolvido e, obviamente, não conseguimos testar quantas pessoas nós queríamos. Então, digamos que existam X pessoas com suspeita de coronavírus no Brasil. Infelizmente, nós não temos teste suficiente até o momento para testar essas X pessoas.
Se nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas, nós não temos como dizer com precisão qual a letalidade do vírus. O que se sabe, felizmente, é que a contagiosidade do vírus é muito alta. Ou seja, no popular, ele passa muito fácil de uma pessoa para outra. Mas a letalidade, o número de pessoas que ele mata, felizmente é pouco. Pouco se comparado com ebola, com o vírus da HIV, mas muito se comparado com o vírus simples da gripe. Então depende com quem a gente está comparando. Então no Brasil, tecnicamente respondendo, a mortalidade está entre 3% a 4%. Na Itália, lembrando que são outras pessoas, a idade é diferente, a mortalidade está muito alta, chega até 10%. Já na Alemanha, na Coreia do Sul, que são países exemplo no tratamento de coronavírus, tratamento não, na prevenção, como eles testaram muitas pessoas, a letalidade deles é menor, porque muitas pessoas infectadas, para o mesmo número de mortos, a letalidade é menor. Uma última pergunta aqui, que é importante também. Preciso usar máscara quando sair de casa ou só quem está doente? Nós acabamos de falar aqui que nós não sabemos realmente quem está doente ou não. Então, partimos do princípio que mesmo você sem sentir nada, assintomático, você pode estar doente. Então, é uma questão de responsabilidade com o outro. É uma questão de consciência coletiva. Use máscara, lave as mãos, evite contato com outras pessoas, siga as normas. Então eu vou terminar aqui, pessoal, a live com um pensamento que eu tenho muito importante. Quando você pega o carro que você vai dirigir na estrada, você não bebe, não é porque você está pensando só em você. Você está pensando em não atropelar outra pessoa, você está pensando em não causar um acidente. Você calibra seus pneus, você usa o cinto de segurança, você mantém uma distância do carro da frente. A isso a gente chama de direção defensiva. Então nós temos que pensar no coronavírus como uma pandemia mundial e é o momento de nos unirmos e pensarmos, pode ser que não me atinja, pode ser que não me faça mal nenhum, mas eu vou prejudicar o vizinho vai prejudicar outro e isso pode fazer um efeito bumerangue, pessoal. Então o lema do coronavírus mundial é eu lhe protejo, você me protege. Então pense no coronavírus como quando você vai dirigir um carro. Eu procuro fazer uma direção defensiva para que eu não bata no carro da frente, mas que o carro no fundo não bata em mim. Para que eu não atropele ninguém e para que eu não cause um mal maior. Eu acho que esse é o pensamento. A nossa ideia é aguentarmos o máximo possível. Vocês podem continuar perguntas aí pelo Instagram. Semana que vem nós vamos ter uma live também com a doutora Fabiana Neri sobre como a telemedicina pode auxiliar a saúde mental. Então, mais específico da psiquiatria. E eu espero ter ajudado aí na maioria das dúvidas. Eu também tenho muitas dúvidas. E esse é um momento, pessoal, de responsabilidade, pensamento positivo, união. E eu acho que, mais do que nunca, é a hora do ser humano mostrar o quanto nós vivemos em comunidade, o quanto nós podemos ajudar um ao outro. Tá certo?